Glória a Deus. Irmão, estamos falando nesse mês de fevereiro, para quem não estava aqui de manhã, estamos falando sobre o mover do Espírito. Mês passado, janeiro, falamos sobre fé. Como foi mesmo da fé? Movidos pela fé. Eu sabia que tinha um mover, eu falei, o mover da fé? Não, não é o mover da fé, é movidos pela fé. Mês passado. Esse mês está falando sobre o mover do Espírito. Vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. De manhã nós conversamos um pouquinho, quem não esteve aqui, puder acessar depois o YouTube lá para assistir, para ter a ideia mais completa. Falamos sobre uma introdução, né? A pessoa do Espírito Santo, diferenciando ele do Pai e do Filho, falando um pouquinho da Trindade ali. E agora à noite, às noites, né? Estaremos falando sobre o mover do Espírito Santo na vida de vários homens e mulheres de Deus. E hoje estaremos falando sobre o mover na vida de Estevão. Todo mundo aqui sabe quem foi Estevão? Estevão é o orgulho dos diáconos, né, irmão? Se fosse ter uma turma de formação de diácono, seria turma Diácono Estevão. Ele tirou onda. Aquele cara, a gente vai aprender um pouquinho sobre ele. Abre aí comigo a sua Bíblia em Atos 7. Nós lemos de manhã, eu vou ler de novo esses versos, do 55 ao 60. Para a gente poder pegar o exemplo prático do mover do Espírito na vida de alguém. O que acontece, o que muda. E eu quero que você perceba que em todas as áreas da vida de Estevão, o fato de ele ter sido cheio do Espírito Santo fez toda a diferença. E eu quero que você comece de alguma maneira a se identificar, a olhar para a sua própria vida. Por exemplo, vou dar alguns spoilers aqui já. Quando a gente começa a olhar, a gente vê que por Estevão estar cheio do Espírito Santo, ele com facilidade, eu vou dizer assim, perdoou quem estava literalmente matando ele. Ele perdoou. Gente, só é possível perdoar se estiver cheio do Espírito Santo, ainda mais do jeito dele. Estevão cheio do Espírito Santo, ele teve revelações de Deus. O céu se abriu diante dele. Estevão cheio do Espírito Santo falava com sabedoria. Estevão cheio do Espírito Santo fazia sinais e prodígios. Estevão cheio do Espírito Santo servia a casa do Senhor, servia a mesa. Então, a vida de Estevão foi o tempo inteiro movida pelo Espírito. Se a gente se permitir ser cheio de Deus, Deus vai conduzir. Agora, o mais importante que você tem que gravar, que Estevão cheio do Espírito Santo se tornou parecido com Jesus. O Espírito Santo na vida dele fez com que ele fosse um reflexo de quem Jesus era. Fez com que ele se tornasse literalmente parecido, falasse igual, orasse igual a Jesus. Jesus foi acusado injustamente, Estevão foi acusado injustamente. Jesus, eles não tinham argumento para prender Jesus, pagaram testemunhas falsas, com Estevão não tinha argumento, pagaram testemunhas falsas. Jesus, Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Estevão fala, Senhor, não impute-lhes esse pecado. Ora é igual, tudo é parecido, porque o Espírito Santo na vida dele tornou ele semelhante a Cristo. Esse é o papel principal. O papel principal do Espírito Santo na nossa vida não é outro. Tudo demais é secundário. É importante o Espírito Santo para nos revestir com os dons, para nos capacitar a perdoar, a amar. Mas o principal motivo do Espírito Santo encher a nossa vida é nos tornar semelhantes a Cristo. Esse é o principal motivo. Quanto mais parecido você for com Jesus, mais cheio do Espírito Santo você é. É proporcional. Quanto mais você moldar a sua forma de pensar, de falar, de agir com Cristo, mais o Espírito Santo está tendo liberdade de agir em você. Mais ele está te moldando, mais ele está trabalhando na tua vida. Então, quer ver se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Vê o quanto ela é parecida com Jesus. É proporcional, é diretamente proporcional. Paulo tinha tanto essa gana que ele fala, irmãos, me imitem, porque o meu alvo é imitar a Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o que capacitava Paulo a imitar Cristo? O Espírito Santo na vida dele, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Igual a Estevão, eu não vou falar de Paulo, eu vou falar de Estevão, mas é tudo parecido.
Paulo teve revelações, Paulo tinha sabedoria, Deus usava ele com sinais e prodígios, Paulo perdoava. As características são iguais de homens que são cheios do Espírito Santo. Então a gente também vai ser tudo parecido, irmão, ao ponto de chamarem a gente de cristãos. Eu sei que já nos chamam, mas a primeira vez que a igreja foi chamada de cristãos, lá em Tessalônica, lá na igreja dos Tessalonicenses, a primeira vez que eles foram chamados, justamente por isso, porque eles eram tudo parecidos, falavam parecidos. Aí alguém que não era do meio falou: ali vai um cristão, porque ele era igual ao Cristo. Esse é o nosso alvo. É para isso que a gente está nesse mês buscando o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para que a gente possa se parecer com o Senhor. Amém? Então vamos lá, Atos 7, 55 a 60 diz assim, estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, eu disse de manhã, vou repetir, essa é a frase, esse é o segredo. Tudo que a gente lê daqui para frente, eu tenho que estar com isso em mente. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite. Abrimos a nossa mente, abrimos os nossos ouvidos, estamos atentos, Deus, àquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que fé possa ser gerada em nosso coração, através de nós ouvirmos e retermos a Tua palavra. Que possamos ser como Estevão. Deus, que esse exemplo que o Senhor nos deixou na Tua palavra, Pai, de um homem cheio do Espírito Santo, se torne uma realidade na vida de cada um dos Teus filhos aqui, nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Antes de a gente chegar em Atos 7, que nós vimos agora, volta comigo e deixa aberta a sua Bíblia em Atos 6, que eu vou fazer uma pregação um pouco diferente do que eu costumo fazer nessa noite. Ela vai ser um pouco mais expositiva. No geral, as minhas mensagens são temáticas, a maioria delas. Mas eu não vou fazer ela totalmente expositiva não, mas eu gostaria que você pudesse deixar aberto comigo em Atos 6. Por quê? Porque Atos 6 vai apresentar o pano de fundo que chegou a culminar onde nós acabamos de ler agora, que foi o assassinato de Estevão da maneira que foi ali. Porque aquilo ali foi um assassinato, não tinha nada de legal ali, eles nem podiam dar pena de morte, só César podia, então estava tudo ilegal. Assim como foi a morte de Jesus, foi ilegal, aqui também foi. Mas para a gente entender como que chegou até aquilo, eu queria que vocês deixassem aberto comigo em Atos 6. Porque logo no primeiro versículo de Atos 6, a gente começa a perceber que a igreja começa a passar por um problema. Lembrem-se, Atos 1, Jesus promete, ascende aos céus e promete enviar o outro Consolador, o Espírito Santo. Atos 2, o que acontece? O Consolador é enviado, o Espírito Santo desce, enche aqueles irmãos que estavam ali, e eles começam a falar em novas línguas, tem aquele poder. Atos 3 começa aquela pregação, e mais de 5.000 pessoas ali se convertem com o sermão de Pedro, e vai indo. Atos 4 tem aquela subida lá na Porta Formosa. Então as coisas estão acontecendo aqui, o mover do Espírito Santo está acontecendo aqui na igreja. Quando chega em Atos 6, aquela igreja que estava cheia do Espírito Santo, começa a ter problemas. Aí eu penso, irmão, se a igreja de Atos tinha problema, que dirá a nossa? E olha qual era o problema, era um problema relativamente simples. É porque, lembra que lá em Atos 2 tinha gente de tudo quanto é lugar, por causa da festa de Pentecostes? Então vinha judeu de tudo quanto é lugar e se reunia em Jerusalém. Por isso que o Espírito Santo desce, cada um começa a falar, eles começam a ouvir das maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua. Então há uma conversão em massa ali. E muitos desses irmãos continuaram ali.
Afinal de contas, foi tão impactante aquele avivamento de Deus, que eles continuaram. Aí aqui em Atos 6:1, fala que à medida que o número de discípulos crescia, surgiram murmúrios, reclamação entre a igreja, e descontentamento. Gente, se tinha alguém descontente nessa igreja, com todo aquele agir, coitado da gente. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica. Tinha a galera nata de Jerusalém que já estava ali, e via a galera de fora, que era um judeu que havia se misturado, mas ainda tinha casado com outros helenistas, com galera grega, já não falava mais o aramaico e o hebraico, falavam grego, já não tinha guardado mais aquela língua, e quando eles entram na igreja, que não tem mais separação de gentil, de grego, de nada, diante do Espírito Santo todo mundo é igual, diante do Espírito Santo, mas diante dos irmãos ali tinha facção. A galera aqui dos hebreus que não tinha se contaminado, tinha o nariz em pé. Aí na hora da distribuição dos mantimentos, aquele grupinho era saciado, enquanto que os irmãos de língua grega ficavam de lado, na hora das divisões. Aí começaram tá errado isso, eu tô com fome, ele tá comendo pra caramba, tá errado, fulano tem acesso ali, tá perto ali dos discípulos, a gente tá aqui, ninguém fala com a gente. Aí começou o murmúrio, começou a confusão a acontecer ali dentro. Eu quero dar o pano de fundo para chegar a Estevão, irmão. Eu quero que você vai entendendo comigo, que mesmo uma igreja cheia do Espírito Santo, mesmo uma igreja abençoada, os dons ali, tinha problema. Só que quando esse problema chegou a quem deveria resolver, que são os discípulos, no versículo 2 a gente vê isso, quando o problema chega até os discípulos, eles resolvem. Eles não fingem que o problema não está ali. Eles não foram negligentes, os apóstolos não foram remissos ali, não foram negligentes, tipo, fingiu que não estava vendo. Tinha um problema na igreja, o problema tinha que ser resolvido, chegou até eles, e eles resolveram. Qual foi a solução desse problema? O versículo 2 fala pra gente, ele fala assim, por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos. Os 12 apóstolos juntou todos os discípulos, ou seja, a igreja toda, para uma reunião, para dizer, isso está errado, não pode acontecer. Como é que pode na igreja ter divisão? O Espírito é um só, desceu sobre todos, Jesus morreu por todos, por que está essa confusão entre vocês? O que está acontecendo? Ele entra lá e fala, os discípulos disseram, nós apóstolos, ele fala, nós, 12, nós devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, e não da distribuição dos alimentos. Parece que eles estão fugindo da responsabilidade, mas não estão. Parece que eles estão colocando prioridade nas coisas de Deus, dizendo, a distribuição dos alimentos, essa questão social é menos importante do que a palavra, mas não é isso, a gente vai ver daqui a pouco. Não é isso. O que eles estão falando é de uma questão ministerial. Eles falam, nós temos um chamado. Nós fomos chamados para fazer uma coisa, eu não posso negligenciar esse meu chamado. Nós, os apóstolos, fomos chamados para pregar a palavra e para ensinar o que Jesus transmitiu para a gente. Se eu perder tempo com qualquer outra coisa, vai comprometer esse chamado. Então, os apóstolos ali diante daquilo, eles tomam uma decisão. E é muito legal isso, porque você não vê profeta dizendo, não foi Jesus que disse. Até então não existia diáconos na igreja, até então era só os apóstolos, a partir daí é que é instituído isso, mas não foi nada de Deus, não foi nada, não tem nada na lei, os apóstolos é que decidiram, eles falaram, vamos fazer assim, porque a gente quando está cheio do Espírito Santo, irmão, nós estamos aptos a decidir. Pensa em Adão, quando Deus bota Adão lá no jardim do Éden, Deus fala para Adão, Adão, você vai dar nome para todos os animais. E Deus ficou sentado vendo. A Bíblia diz, e Deus viu qual era o nome que Adão dava. É como se Deus estivesse dizendo, Adão, você tem capacidade. Você foi feito à minha imagem e semelhança. Você tem condições de fazer isso. Deus, você poderia dar o nome dos animais? Pode, mas eu quero que você, Adão, dê. Aqui a decisão foi dos discípulos de falar, olha só, precisamos de alguém para ajudar. O ministério ali foi ampliado. Aí a Bíblia vai e fala no verso 3. Sendo assim, irmãos, escolham
Então quem escolheu? Foi os discípulos? Não. Quem escolheu foi? Não foi os apóstolos, não. Ó, então, irmãos, escolham 7 homens respeitados. Quem deveria escolher? A igreja. A igreja que escolhia. Eu sei que a gente faz um pouco diferente, né? Tipo, os diáconos mais novos, Isabel, Jaqueline e o Alain. Quem escolheu foi o Glaucio, conversou comigo, a gente discutiu. Eu falei, não, você que sabe, por mim, não é brincadeira. A gente sentou, a gente discutiu, viu e apresentou à igreja. A igreja reconheceu, porque senão não teria como fazer, mas ali não. Ali não foram os apóstolos que escolheram. Quem escolheu foi os irmãos. Os apóstolos deram as condições. Não escolha quem você quer. Não escolha quem é seu amiguinho. A escolha, ela tem que ser bem característica. Escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser pessoas respeitáveis, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Por isso que eu falei, ele menosprezou o serviço, o trabalho de servir. Pelo contrário, a questão do servir as mesas, da distribuição de alimentos, era tão importante que podia ser qualquer pessoa? Não. Daquela multidão de gente, tinham 7 que tinham que ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e que fosse de boa reputação. Algumas Bíblias falam, aqui ele fala que fosse respeitado pelo povo. Então, esse camarada é respeitado, é cheio do Espírito Santo e é sábio. Então, ele está apto. Então, a igreja separou aqueles 7 para fazer aquele trabalho. Aí, uma vez que aquilo foi escolhido, no verso 4, ele fala, então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Os apóstolos estão botando ali os pingos nos is, né? Botando a responsabilidade de cada um naquele trabalho. Beleza, então foi um desses camaradas que no verso 5 vai dizer, é o nosso Estevão. Um desses diáconos, um desses homens separados. Então, de cara, eu já sei que ele é sábio, que ele é cheio do Espírito Santo e que ele tem uma boa reputação, porque era um pré-requisito para estar ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, né? A igreja precisa ser equilibrada. Se a gente for lá para o século XVII, por exemplo, a gente vai ver que existe um apelo, né, que é chamado de pietismo, que só... As igrejas ficavam preocupadas somente com a alma da pessoa. Só estou preocupado em você ser salvo. Agora, se está passando necessidade, se está morrendo, não importa. Se tu foi salvo, amém, acabou. Aí também avança alguns séculos, século XX, começa ali a teologia da libertação, aí já muda um pouquinho, que eu só estou querendo assistir aquela pessoa, dar ela uma condição de vida boa, mas eu esqueço da alma dela. Eu esqueço que não adianta eu dar tudo que ela precisa aqui na terra, mas se ela não for salva, no final das contas vai para o inferno, não adianta. Então o que eu preciso hoje como igreja? Buscar o equilíbrio. Eu ensino a palavra, os discípulos ensinavam a palavra, se dedicavam à oração, mas tinham homens cheios do Espírito Santo, capazes, sábios, para distribuir os alimentos. Ou seja, a igreja precisa estar unida em todas as áreas que ela for chamada. O Espírito Santo movendo na igreja, ele não foca em uma área específica. O Espírito Santo foca em todas as áreas. Há mantimento, há alimento para todo mundo, não há discórdia, há o ensino da palavra, há a oração, há o serviço, há a distribuição, há as lideranças. A igreja, para estar sadia, ela precisa estar agindo assim. E foi nesse contexto que, no verso 5, fala da escolha de 7 homens. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão. É engraçado que assim, o pré-requisito eram 3. Boa reputação, o que mais? Sabedoria e cheio do Espírito Santo. Todos eles tinham isso. Mas quando a Bíblia vai falar de Estevão, ele apresenta um elemento a mais, que não fala dos outros. Fala, ó, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Dos outros só falam, os outros como pré-requisito, eram sábios, cheios do Espírito Santo e de boa fama, de boa reputação. Só que para Estevão tinha um a mais. Estevão também era cheio de fé. E você vai ver que não se compara o ministério de Estevão com os outros, no registro bíblico. Estevão foi um homem muito usado
em operação de milagres, operação de maravilhas. Estevão foi muito além do trabalho diaconal. O Estevão, ele fez o trabalho dos apóstolos, em pé de igualdade. Ele conseguiu ir além, e o diferencial é que ele também tinha muita fé. Uma outra coisa importante aqui, é que esse Nicolau, a Bíblia já fala, ele era de Antioquia, ou seja, ele não era um judeu, ele se converteu depois ao judaísmo. Até então, ninguém da liderança da igreja não era um judeu. Todo mundo, todos os discípulos, todo mundo era algum judeu. A primeira pessoa que era um gentil, que entrou ali na liderança da igreja, foi o Nicolau, que era lá de Antioquia. Então a gente começa a perceber que as coisas estão acontecendo. A gente também vê a sabedoria da própria igreja, né? Eles elegeram, dentre eles, alguém que fosse do grupo deles, que fosse um helenista. Calma aí, pô, já que a gente está elegendo alguém para estar distribuindo a mesa, vou botar todo mundo do judeu, vamos botar um do nosso ali no meio também. Então também faz parte, né, irmão? Tudo isso aí também está dentro ali do contexto ali, o Espírito Santo estava permeando tudo isso daí. Agora, observem que ele já assim, não teve nada de transferir unção, não teve nada, irmão, foi tudo uma coisa muito natural. Eu quero também que você perceba isso, que o Espírito Santo move na nossa vida de forma natural. O Espírito Santo é que conduz a igreja naturalmente. É Ele que está por trás ali conduzindo. Era Ele que estava conduzindo, mas você não vê hora nenhuma. Por exemplo, quando foi separado Paulo e Barnabé para ser missionários, a Bíblia diz que no meio da oração foi levantada uma palavra de profética. O Espírito Santo levantou eles para fazer aquele trabalho. Aqui não, aqui os discípulos decidiram junto com a igreja. Foi algo mais administrativo mesmo, só que não é menos espiritual, porque o Espírito Santo estava dentro deles, regendo aquilo ali. Então quando a gente está cheio do Espírito Santo, a nossa vida de forma natural é conduzida por Ele. Entende isso? Que aonde a gente coloca a nossa mão é abençoado. Você vai fazer alguma coisa, Deus está contigo ali. Você toma uma decisão baseada no que está dentro de você, e Deus vai contigo. Aí no verso 6, você vê que a igreja separa os diáconos, mas os apóstolos é que nomeiam. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Esse trabalho era dos apóstolos, então eles começaram a se dedicar ali ao ministério. Beleza, estamos chegando no nosso personagem, que é o Estevão. E eu estou acompanhando aqui na hora, vai dar tudo certo. Estamos chegando. Aí no versículo 7, Lucas dá uma informação muito legal para a gente. A informação do crescimento da igreja. O Espírito Santo, quando está no controle, irmão, tudo que a gente faz prospera. O crescimento não é só no contexto de número. Você vê que os irmãos estão animados, mesmo perseguidos, porque aqui tinha perseguição. Mas mesmo a perseguição fazia com que eles crescessem. Eles estavam felizes com o Senhor. Eles estavam lá, Pedro era preso, mas ele voltava para cantar. Paulo era preso e cantava na prisão. Por quê? Porque a felicidade estava ali. O Espírito Santo movendo a crescimento em tudo que a gente faz. Seja no seu trabalho, seja nos teus relacionamentos. Deus está sempre ali trazendo crescimento, e Lucas dá essa informação para a gente no verso 7, assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. Agora veio uma informação muito boa, e muitos sacerdotes também se convertiam. Isso aqui tinha cerca de 71 sacerdotes que servia lá, como é que fala? O quadro completo, a escala completa lá, era de 71 sacerdotes. E eram saduceus ainda, que era a galera que ficava na elite ali, que foi aquela galera ali que condenou Jesus à morte, aquela galera ali que estava unida contra o evangelho, e aquela galera ali que estava se convertendo. Olha que coisa maravilhosa. Os próprios sacerdotes estavam ouvindo a pregação do evangelho, estavam ouvindo ali o Espírito Santo agir, estavam vendo o mover dele e já estavam se convertendo. O Lucas, ele usa vários termos para falar desse crescimento. Por exemplo, em Atos 1, ele fala que 120 pessoas estavam reunidas lá na ascensão de Jesus. Aí em Atos 2, ele já fala que quase 3.000 pessoas estavam reunidas lá no cenáculo,
quando desceu o Espírito Santo. Em Atos 4, ele fala de 5.000 pessoas se convertendo. Em Atos 5, ele fala que uma multidão de crentes se juntavam a eles. Em Atos 6, fala que se multiplicava o número de discípulos. Em Atos 6, ainda o verso 7, diz que a mensagem de Deus se espalhava, e até os sacerdotes estavam se convertendo. Atos 9 fala que eles cresciam em número. Atos 16 fala que o número de irmãos aumentava cada vez mais. Ou seja, esse crescimento que Lucas usa aqui em quantidade, tá bom, mas não é só em quantidade, é também em qualidade. Ministerialmente, organizacionalmente, é a igreja se organizando, é a igreja aumentando, é a liderança aumentando. Então, a igreja, ela não tem um outro objetivo a não ser o crescimento. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo nos move a esse crescimento. Aí, então, a gente chega finalmente no nosso querido Estevão, lá onde nós lemos. Estevão, ele é o primeiro diácono que aparece ali na lista, né? Ele foi fiel, irmão, durante todo o tempo. Desde a ordenação dele até a morte dele, ele manteve a fidelidade dele. Ser fiel é aquela pessoa que não volta atrás. É aquela pessoa que você pode contar. Isso é ser fiel. Ser fiel é mesmo que todo mundo vacile, todo mundo que se comprometeu fale, aquela pessoa continua. Por quê? Porque ela é fiel. Estevão se manteve fiel, e ele aí realmente se tornou um exemplo, né? O nome Estevão significa coroa, que é um bom significado para esse nome, porque de fato ele coroou ali, ele foi o primeiro mártir dos irmãos, foi o primeiro homem a morrer pelo evangelho, pelo nome de Jesus. E a gente começa a perceber também que tem alguns paralelos, né, entre a vida de Estevão e a vida do próprio Senhor Jesus. Por exemplo, Jesus, já falei aqui, vou repetir, contrataram testemunhas para depor contra Jesus. Pagaram, né? Tiveram que pagar lá um valor lá para que pudesse falar mentiras a respeito dele. Eu ouvi ele dizendo isso, eu ouvi ele dizendo aquilo outro. Com Estevão fizeram a mesma coisa. Tiveram que pagar pessoas para testemunhar contra ele. Contra Jesus, eles instigaram o povo. Isso é uma coisa também que a gente tem que ter noção. Aquele julgamento, tanto de Jesus quanto de Estevão, não foi um julgamento aberto, público, não, irmão. Porque eu sei que a gente tem aquela noção assim, Jesus entra em Jerusalém, está o povo inteiro gritando, hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí, de repente, alguns dias depois, esse mesmo povo está dizendo contra ele, Barrabás, Barrabás, crucifica Jesus. Esse povo também é meio bipolar? Não. Esse povo não estava lá no julgamento. O julgamento estava a galera. Não sei se eu devo falar isso, mas não tem esses comícios de político que você olha e vê, rapaz, como o povo está vibrando com eles, todo mundo levanta a bandeira dizendo, torcendo para o político ali, A, B ou C. É o povo, irmão, que está ali? Ou é só aquela cúpula comprada? Aí você olha e fala, aí você pega uma câmera, né, quando te vi, sabe, pega uma câmera, fecha só naquele miolinho ali, tu vai dizer, olha, o povo inteiro está apoiando. Não, o julgamento de Jesus também foi assim. Estou fazendo um paralelo com o julgamento de Estevão. A galera que estava ali, que gritou Barrabás, foi a galera instigada por eles. Era a galera que estava comprada ali pelos sacerdotes deles ali. Então eles gritam aquilo porque foi um julgamento já comprado, tramado. Entendem isso? Mesma coisa, então, instigaram o povo que acusaram Jesus de se dizer filho de Deus. No caso de Estevão, acusaram ele de falar contra a lei de Moisés e o templo. Guarda isso. O que fez com que Jesus morresse? Porque ele disse ser filho de Deus. O que fez com que Estevão morresse? Eles falaram que ele atacou o templo e atacou a lei de Moisés. Só que o que Estevão fez foi citar palavras do próprio Senhor Jesus. Ele não atacou o templo. Jesus também não atacou o templo. Jesus falou que o destruiria. Em 3 dias o reergueria. Só que Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo. É isso que Jesus estava dizendo. Que um novo lugar da habitação de Deus. É isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, um novo lugar onde Deus habita ressurgirá em 3 dias. Ele não estava falando contra aquele templo em si, mas a acusação foi essa. Aí a gente começa a olhar para a vida de Estevão agora. Agora vamos focar nele. Já dei esse pano de fundo para vocês. A vida de Estevão. Primeiro, a vida dele, irmão, era irrepreensível.
não tinha nada que eles pudessem acusar. Eles procuraram tudo para dar um jeito de prender Estevão, não encontraram nada. Afinal de contas, para escolher o diácono, eles tinham que ser irrepreensíveis. Então ele já era um homem de boa reputação, era um homem cheio do Espírito Santo, Estevão era cheio do Espírito Santo, Estevão era cheio de fé, Estevão era cheio de sabedoria, Estevão era cheio de graça, o verso 8 fala isso, Estevão, homem cheio de graça e era cheio de poder. Estevão, verso 8, Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Olha esse homem, Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava sinais entre o povo. Além disso, ele era cheio de fé, que já vimos, ele era cheio do Espírito Santo, que era um pré-requisito, ele tinha boa reputação e era cheio de sabedoria. Irmão, por isso que Deus falou, vai embora para o céu logo, dá para tu ficar aí não. Olha as qualidades do cara. Quem fez isso, é porque é mérito dele? Era o Espírito Santo na vida dele que produzia isso. Ele era cheio de poder, era cheio de fé, cheio de graça. Não só a vida dele era irrepreensível, como as obras dele eram irrefutáveis. O que ele fazia não tinha como negar. Eles tentavam de alguma forma achar alguma coisa, mas não tinha como, porque estava todo mundo vendo os sinais e maravilhas que ele fazia. No verso 9 fala, um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos, essa Sinagoga dos Escravos Libertos, é porque teve uma galera que teve um dos generais romanos lá, chamado Pompeu, 63 a.C., ele prendeu um monte de judeu, e tornou eles escravos. Mas aí quando Roma toma aquela posse ali, bota ali Herodes para reinar, ele libertou esses camaradas. Então esses camaradas vêm e formam uma sinagoga dos libertos, dos escravos libertos. Então essa galera aqui, no meio dessa oposição, começou a discutir com Estevão. Eles eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Então foi nesse contexto aqui de oposição, contexto de luta, contexto de guerra, foi nesse contexto que Estevão começa a defender, começa a falar. Vamos ver o que Estevão falava? Caminhando agora para mostrar aí, lá no nosso versículo base. A partir do verso 10 de Atos 6, mostra que as palavras dele também eram irresistíveis. Fala, nenhum desses homens que começaram a questionar ele, nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pela qual Estevão falava. Então Estevão falava com a sabedoria humana apenas, irmãos? Não, era uma sabedoria espiritual. Ser sábio é diferente de ser inteligente. Tem muita gente inteligente que sabe muito, mas fala na hora errada, fala com tom errado, fala num lugar errado, estraga tudo. Sabedoria é quando a gente usa o momento certo para falar, para dizer, para não falar nada, para ficar quieto. É ser sábio. E a sabedoria, Deus é que dá. Inclusive, quem não tem é só pedir a Ele. Tiago disse que Ele dá a todos deliberadamente. Então, ele tinha a sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. O Espírito Santo dentro dele. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele. Se tu já discutiu com alguém e essa pessoa não tinha argumento, perdeu, não tinha o que falar e começou a inventar? Eu já passei por isso algumas vezes. Perdeu no argumento, aí quer inventar, quer falar alto, quer brigar, quer discutir. Aqui, ó, perderam o argumento, convenceram alguém para mentir a respeito dele, dizendo, isso era mentira, porque eles interpretaram errado. Ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e contra Deus. Ele não blasfemou. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam, este homem vive falando contra o santo templo e contra Moisés. Essa era a acusação. Ele falava contra o templo e contra Moisés. Então a defesa de Estevão, que é muito linda, leiam em casa, eu não vou ter tempo de falar para vocês. A defesa dele se baseou em mostrar que ele não era nem contra o templo e nem contra Moisés.
A defesa dele se baseou nisso. E foi por causa dessa defesa que ele começou calmo, sutil, se defendendo. No meio da defesa, ele vira a chave e começa a atacar quem estava atacando ele. Quando ele começa a atacar o povo perde argumento, fica com raiva e apedreja ele. Foi isso que aconteceu. Eu vou dar esse panorama para vocês rapidinho. Não vou versículo a versículo não, mas vou te dar. Então, blasfemava contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, contra o templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes da lei de Moisés. Então, eles começaram a atacar o povo, né, a criticar o povo ali por causa disso. Ele está falando contra a lei de Moisés, está falando contra o templo de Deus. Aí, Estevão começa a se defender. Só que antes de Estevão se defender, abra o versículo 15 comigo, que eu quero que vocês vejam uma coisa, que meu tempo está acabando. Sintam o clima, todo mundo com raiva, todo mundo quer acusando ele, mentindo contra ele, arrastam ele, coloca no meio do povo, está todo mundo em volta, olhando para Estevão. Qual era a acusação dele? Qual era a acusação dele? Que ele está falando contra a lei de Moisés e contra o templo. Essa era a acusação. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto brilhava. Preste atenção nisso, irmão. Todos viram que o seu rosto e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, e lá Deus dá a lei a Moisés, e Moisés vem com a lei, e vai dar a lei ao povo, o povo olha para o rosto de Moisés, e vê como? O rosto como de um anjo, brilhando. E agora estão dizendo, você fala contra a lei de Moisés, você é contra ele, porque você está dizendo isso, isso, isso e isso. Aí quando Estevão começa a falar, para apresentar a eles a defesa, o rosto de Estevão brilha, igual o de Moisés. É como se Deus estivesse falando, olha só, da mesma maneira que Moisés levou a minha lei para vocês, a interpretação de Estevão em relação a ela está correta. Foi Deus chancelando, foi Deus dizendo, aí todo mundo fica ali, ó. E aí, vai dizer o quê? Estevão começa então a partir desse ponto, da mesma forma que Deus fez com Moisés, fez com ele. Então, a partir ali, a gente vai agora para o 7, verso 1, a partir dali começa as coisas a acontecer. Perguntam a ele, no 7, 1, Estevão, essas acusações que fazem a você, é verdadeira? 46, eu não vou ter tempo de falar das acusações, mas só para você ter o parâmetro da defesa de Estevão. Estevão vem dizendo, desde o período patriarcal, do período do cativeiro, fala do êxodo, fala da lei dada a Moisés, fala da monarquia, da construção do templo, só que olha como que ele faz a defesa dele, olha que coisa espetacular, olha a sabedoria do camarada. Ele começa dizendo, vocês estão dizendo que eu falei contra o templo, que eu estou contra ele. Não, eu não estou contra o templo. Lembra-se de como Deus falou com o nosso pai Abraão? Ele estava na Mesopotâmia. Eu sei que isso parece bobeira, mas o que Estevão estava dizendo para o povo, catucando o povo vocês estão dizendo que Deus só fala em Israel, em Jerusalém, dentro do templo, mas quando Deus falou com o nosso patriarca, ele estava na Mesopotâmia. Aí depois ele fala, quando Deus fala com o nosso patriarca José, ele estava no Egito. Quando Deus fala com Moisés, ele fala antes de ele estar lá no monte, fora. Ele começa a pegar o histórico e mostrando, Deus não fala só em Jerusalém, Deus não fala só dentro do templo, Deus falava antes do templo com o nosso povo. Então, vocês estão querendo limitar Deus a um espaço, a um local, mas Deus é ilimitado. Aí ele começa a dizer que o próprio Moisés tinha falado isso. Ele começa a falar no versículo 2, respondeu Estevão, irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso pareceu ao nosso antepassado Abraão lá na Mesopotâmia, antes de ele estabelecer-se em Harã. Ele começa a defender de que eu não estou contra o templo,
eu estou mostrando que o nosso Deus, ele não está limitado a um espaço físico, que o nosso Deus começa a falar, e ele vem defendendo. Outro dia eu explico muito bom isso, eu tenho que pular. Ele vem defendendo até chegar em Jesus, no Messias. Ele chega e fala, da mesma forma que os nossos antepassados mataram os nossos profetas, da mesma forma que eles não criam, da mesma forma que quando Moisés foi falar com os nossos irmãos, de que ele seria o libertador, e eles não ouviram Moisés, e largaram, expulsaram ele, da mesma maneira, vocês rejeitaram o Messias. Aí começou a inverter. Ele começou a parar de se defender e acusar. Vocês acusaram o Messias. Da mesma forma que os nossos antepassados mataram os profetas, vocês mataram o Senhor. Começa a apontar. Da mesma forma que eles, lá no passado, não ouviam Deus, vocês não querem ouvir, estão endurecendo o coração de vocês, estão se prendendo a costumes, a prática. Então ele começa a falar aquelas acusações, e aquilo é que mexe com o povo. Os argumentos dele, ninguém tinha mais defesa. Ele começa a falar, como eu disse, de Abraão, de José, de Moisés. Ele começa a falar, a fazer paralelos. Ele começa a dizer, da mesma forma que José, ele foi amado pelo pai e invejado pelos meus irmãos, pelos próprios irmãos, o Senhor Jesus foi amado pelo pai, mas invejado pelos irmãos. Ele começa a fazer o paralelo. Ele fala, da mesma forma que ele foi vendido por 20 moedas de prata pelos irmãos, para aqueles ismaelitas que estavam passando, o Senhor Jesus foi vendido por 20 moedas de prata, foi traído por esse preço. Da mesma forma que ele teve que descer ao Egito para fugir ali daquela perseguição que estava querendo matar o povo, Jesus também teve que ir para o Egito. Ele começa a fazer comparações. Da mesma forma que José foi perseguido injustamente pelos seus irmãos, Jesus também foi. Da mesma forma que ele foi abandonado pelo amigo lá, que ele ajudou dentro da prisão lá, e depois esqueceu dele, Jesus foi abandonado pelo seu amigo. Da mesma forma que José foi exaltado em meio à aflição, e foi o salvador do seu povo, Jesus também o foi. Ele começa a fazer esse paralelo. Ele começa a mostrar quem Jesus era, desde lá de trás até aquele momento, começa a acusar eles. Tem uma frase muito legal que diz assim, que nem sempre Deus nos livra dos problemas. Nem sempre Deus nos livra dos problemas, mas uma coisa é certa, Ele sempre está conosco nos problemas. Ele está com a gente. Aí ele começa a dizer que Deus estava com Abraão, Deus estava com José, Deus estava com Moisés. Ele vem, Deus estava com Davi quando era perseguido, Deus estava com Salomão. Ele vem falando tudo. Deus estava com Jesus, Deus estava com o Messias, Deus estava com ele, e foi por intermédio dele que Deus trouxe salvação. Ele começa a falar, Moisés disse que nos últimos dias se levantará um profeta como eu, segui-o. Ele fala isso, Moisés disse que nos últimos dias se levantará um profeta como eu, segui-o. Muitos profetas vieram depois de Moisés, mas ninguém era como ele, porque ele não era só um profeta que falava em nome de Deus, ele foi um legislador. Ninguém que veio depois de Moisés foi legislador, ninguém botou lei. A lei só mudou depois que quem veio? Jesus. Por isso que Jesus falava, eis que foi dito aos antigos isso, eu porém vos digo. Jesus veio para legislar, então o único profeta como Moisés que veio era ele. Aí Estevão fala, ele foi a profecia de Moisés e vocês não ouviram. Vocês disseram que ele foi acusado de não seguir a lei, mas ele é o cumprimento da lei. A lei é ele. Jesus era a lei, Jesus seguiu toda a lei porque ele era o cumprimento dela. Então foi diante dessas coisas que Estevão começou a falar para aquele povo. Deixa eu ter que pular aqui, né? Foi diante dessas coisas que ele começou a falar, que trouxe aquela perseguição toda. Dando um panorama geral aqui, para a gente poder ir para o finalmente, 53. Um único fio, essa frase é muito legal, é do John Stott. Ele fala assim, um único fio percorre toda a primeira parte da sua defesa, falando da defesa de Estevão. O Deus de Israel é o Deus peregrino,
que não se restringe a um lugar. As principais afirmações desse discurso são: o Deus da glória apareceu a Abraão, enquanto esse ainda estava na Mesopotâmia pagã. Deus estava com José, mesmo quando ele ainda era escravo no Egito. Deus foi ao encontro de Moisés no deserto de Midian, e assim transformou aquele lugar em terra santa. Ou seja, não é a terra que é santa, é a presença de Deus que torna ela. Essa era a defesa de Estevão. A defesa de Estevão, vocês estão se prendendo ao templo, mas aonde Deus está, aonde a presença dele está, ali é que é santo. É porque eles começaram a adorar o templo mais do que o Deus do templo. Entende? Era disso que Estevão estava batendo. Deus foi ao encontro de Moisés lá no deserto de Midian, e assim transformou aquele lugar em terra santa. Apesar de no deserto Deus ter andado de tenda em tenda, não habitava o Altíssimo em casa feita por mãos humanas. É, portanto, evidente, com base nas próprias Escrituras, que a presença de Deus não pode ser restrita a um local, e que nenhum edifício pode confiná-lo, ou inibir sua atividade. Se ele possui uma casa aqui na terra, então ela está no povo no qual ele vive, eu e você. Ele se comprometeu a ser o Deus deles através de uma aliança solene. E de acordo com essa promessa da aliança, onde quer que o seu povo esteja, ali também ele estará. Era isso, essa foi a essência do discurso de Estevão. Olha só, se por acaso a gente agora for espalhado o mundo afora, acabou, não posso mais entrar na presença de Deus? Posso, porque para onde você for, Deus vai. Essa foi a essência do sermão dele. E a Bíblia vai dizer, isso aqui, essa parte até forte, o verso 53, rapaz, estou correndo tanto que, no verso 53 fala que vocês desobedeceram a lei de Deus, embora tenham recebido das mãos de anjos. Ele começa agora a acusar o povo, vocês desobedeceram. Aí diante de tudo isso, no verso 54, aí sim, para eu acabar, já vou chamando os músicos aqui, voltando para o início rapaz, como eu tive que correr, e mesmo assim, vou me canetar lá que eu cheguei atrasado, que eu acabei, corri muito. 54, no 54 ele fala, ouvindo essa defesa, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Tenta imaginar a cena, irmão. Rilhar os dentes é isso, né? Eu acho que é. Raiva assim, com raiva, querendo a fúria. Olha como eles estavam cegos para ouvir o evangelho. Olha como aqueles homens estavam, rilhavam os dentes uns contra os outros. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. Fitando os olhos para os céus. O povo com raiva, acusando ele de falar contra o templo, acusando ele de falar contra a lei de Moisés, e na verdade o que ele estava mostrando é que aquela lei havia se cumprido em Jesus, que o templo de Deus agora éramos nós, que Deus não precisava mais habitar em templo feito em mãos de homens. Tá ele falando, e ele falava aquilo com amor, a gente vai ver daqui a pouco. E embora Estevão estava dando amor, era retribuído com ódio, com raiva. Estevão queria que eles pudessem ser, que os irmãos dele, ele fala, meus irmãos, que pudessem ouvir, mas eles rilhavam os dentes. Diante daquela situação, o próprio Jesus falou, Estevão, tá bom, tu já fez a tua parte, deixa. Aí Deus vai e se revela, aí Deus se deixa ver. A gente sabe, eu ainda vou pregar sobre isso, sobre a questão de ver Deus, porque a gente vê muito falando sobre fumaça, né? A gente vê no templo, a Shekinah, aquela fumaça que cobria, a gente acha que a glória de Deus é uma fumaça, mas na verdade, mas não é mesmo. Na verdade aquela fumaça no templo, era para esconder Deus, era o contrário, era porque se Deus aparecesse, o povo morria, aí aquela fumaça é para que Deus pudesse estar ali junto deles. Então esses olhos não conseguem ver Deus na sua glória, mas Estevão conseguiu ver, não Deus na sua glória total, mas viu uma parte da glória dele. A Bíblia diz isso. O Espírito Santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, conseguiu ver os dois, e disse, eis, esse eis significa,
olhem, vejam. Imagina você sendo acusado, imagina você querendo que o povo entenda o que você entendeu, você querendo que o povo veja o que você está vendo. Vejam o que eu estou vendo. Quase que é como se ele estivesse falando: como eu queria que vocês tivessem a experiência que eu tenho. Por que Estevão teve, aquele povo não? Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo, aquele povo não. Deus fala: eis, é como, vejam, olhem, vamos parar com essa briga, abra o coração de vocês, para de ser duro, não faça como os nossos antepassados fizeram no passado, olhem. Gente, imagina: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Nós falamos de manhã, um rei não se levantava para ninguém, as pessoas se levantavam para o rei. O que o rei fazia era autorizar a entrada de alguém na sua sala, seja levantando o cetro, seja levantando as mãos, seja acenando a cabeça. Se o rei não acenasse, a pessoa morria. Jesus bastava acenar, ok. Quem tinha que se levantar era Estevão. Se Jesus, irmão, viesse, Jesus está aqui, mas se fosse assim, o nosso encontro no céu lá, a gente é que vai levantar. Mas ali Jesus fez o contrário. Jesus quis se levantar para receber Estevão. Jesus se levanta. Estevão tem aquele privilégio, por isso que Estevão queria que eles vissem. Vejam, Jesus de pé, é dizendo: eu estou contigo, a tua interpretação está certa, eles estão te acusando injustamente, eles estão errados, eles vão prestar conta do que estão fazendo. Tanto é que a oração de Estevão que a gente vai ver é: Deus, não lhe imputes esse pecado. Eles vão ter que prestar conta do que estão fazendo. No último dia, o sangue de Estevão vai ser cobrado de cada um deles. Era isso que Jesus estava dizendo quando se colocava ali de pé. Era essa a interpretação. Eles, porém, clamando em alta voz, tapavam os ouvidos. Estavam cegos, surdos, irmãos. Unânimes arremeteram contra ele pedrada e lançando-o fora da cidade. Com Jesus fizeram a mesma coisa, arrancaram ele fora de Jerusalém, levaram ele lá para o Gólgota, fizeram a mesma coisa com Estevão, arrancaram ele da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes. Isso é uma maneira de tipo ter mais mobilidade. A raiva deles era tão grande que as pessoas que queriam apedrejar com aqueles mantos ia dificultar. Eles arrancaram tudo e deixaram na mão, a gente já sabe, de um jovem chamado Saulo. Devia ser muito jovem para participar do assassinato lá, então ele consentiu com aquilo, porque embora muito jovem, ele já era um fariseu, ele ficou tomando conta da roupa de todo mundo, vibrando com aquilo. Mata mesmo. Paulo, em alguns versículos, ele dá a entender da profunda tristeza que ele tem de ter participado disso. Leva a entender do quanto eu acredito que Paulo, tudo que fez, quando chegar no céu, ele vai chegar diante de Estevão e fala: me desculpa, meu irmão, me desculpa, eu era cego. Aí Paulo recebe aquilo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. A mesma oração que Jesus fez: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão está ali, irmão, vendo Jesus de pé, vendo a glória de Deus, o Espírito Santo dentro dele. Ele fala: Senhor, já fiz o que eu tinha que fazer, recebe o meu espírito. É só isso. Ele descansou. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, irmão, a gente não está ligando para nada. A gente fala: Senhor, minha vida está em tuas mãos. O que me pode fazer o homem? Disse o salmista. O que me pode fazer? Minha vida está nas mãos de Deus. Acabou, irmão, não tem que me preocupar com mais nada. Então ajoelhou-se. Ninguém forçou o Estevão a se ajoelhar, ninguém bateu na perna dele, ninguém. Eu imagino, a minha interpretação, você pode pensar diferente. Eu estou diante de Jesus de pé, irmão. Eu vou ficar de pé olhando para ele? Se Jesus está de pé, eu vou me ajoelhar. Eu acho que foi algo automático de Estevão. O meu Senhor está de pé, então eu vou me ajoelhar.
diante de Jesus, ele se prostra ali. Ele já não estava mais vendo quem estava atacando ele, então ele não se ajoelhou diante daquelas pessoas. A Bíblia diz que ele fitou os olhos no céu. Olha que coisa legal. Tá com algum problema, irmão? Em vez de olhar quem está te acusando, em vez de olhar as pedras que estão vindo na tua direção, em vez de tentar se defender, olha para o céu. Olha, Estevão fitou os olhos e não quis saber de mais nada. A presença de Deus envolveu ele, que acredito que nem dor ele devia ter, e se tivesse também problema, ele sabia para onde estava indo. Então ele vê Jesus de pé, se ajoelha, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Ele sabia que aquele pecado era grave e que o sangue dele seria cobrado. Ele sabia que no último dia aqueles homens iam ter que prestar conta. Ele sabia. Aí ele vai e fala: Senhor, no último dia, quando eles tiverem que prestar conta, que eles prestem conta de outros pecados. Esse não lhes impute. Esse pecado eu já estou perdoando eles. Gente, só quem está cheio do Espírito Santo para fazer isso. Embora a gente cheio da carne, irmão, sempre alguém está cheio de alguma coisa. Ou você está cheio de Deus, ou está cheio de carnalidade. Ou está cheio do Espírito Santo, ou está cheio de inveja, de egoísmo. Ou está cheio de amor, ou está cheio... Sempre a gente está cheio de alguma coisa. Muitas vezes a gente faz o contrário de Estevão, né? Senhor, pesa a mão. Senhor, faz justiça. Senhor, cobra. Estevão: Senhor, eu sei que o Senhor vai cobrar, mas o pecado contra mim não. Cobra os outros pecados, esse não. Esses eu já estou perdoando de antemão. Olha, irmão, olha o que é um homem cheio do Espírito Santo. Olha, Senhor, a gente está aqui esse mês todo. É o mover do Espírito. A gente quer ser movido pelo Espírito. Ser movido pelo Espírito é isso. É falar: Senhor, eu perdoo. Vamos de novo. Aí Lucas finaliza com um eufemismo, né? Com estas palavras: adormeceu. A gente sabe que o que aconteceu é que ele morreu. Só que a morte dele já tinha sido lá atrás, já predita lá pelo próprio apóstolo Paulo no futuro, em 1 Tessalonicenses 4, que a gente conhece. A gente sabia que, eu acho, né, a minha interpretação agora, eu acho que na verdade, quando Lucas fala que ele adormeceu, não foi só um eufemismo para dizer que ele morreu de uma forma mais suave. Foi que de fato Lucas acreditava nisso, que ali era realmente como se ele estivesse dormindo e que breve acordaria, ressurgiria. É como se Lucas já tivesse na mente dele o que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4, porque o mesmo Senhor, aquele mesmo Senhor que ele viu lá no céu, de pé, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, Estevão, ressuscitarão primeiro. Depois nós, Paulo se inclui. Paulo estava achando que a qualquer momento aconteceria, que ele estaria vivo ainda. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados justamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Acabou, irmão, não tem mais o que a gente se preocupar. Isso é ser movido pelo Espírito Santo. É ter isso que Estevão teve, é ter essa convicção de que agora eu vou dormir, mas no último dia eu vou acordar e vou me encontrar com ele lá nos céus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, vocês me dão mais 7 minutos antes de eu acabar? Eu sei que eu tô atrasado, mas se vocês falarem: não, pastor, eu preciso só de mais 7, porque eu preciso fazer o apelo. Fala nada, o pessoal da ConTV me dá uma moral aí de cortar o diácono do dia aí. Bota lá o... Vou pedir para o Rafael cantar esse coro para mim, mas é só um pedacinho, vai ser grande não.
é porque depois que ele cantar, eu queria que você, enquanto está cantando, pudesse falar com Deus. Mais do que isso, não precisa falar não, deixa Deus falar contigo, só fique atento ao Espírito Santo tocando no seu coração. Então não fala, só ouça. Se souber a canção, quiser cantar com o Rafael, tudo bem, mas fique mais atento. Eu botei a mão no ouvido, mas não necessariamente ele vai falar audível, vai ficar mais atento do que fale. Deixa o Espírito Santo falar contigo, que ele quer te mover, ele quer te encher, para você que é crente, e para você que está afastado dos caminhos do Senhor, para você que nunca entregou a sua vida a Jesus. Deixa ele falar no teu coração, deixa ele falar contigo, que hoje é o dia, é hoje que ele quer ter esse encontro, que ele quer poder te conduzir. Então você que é crente, deixa o Espírito Santo falar contigo. Olha, você precisa ser mais cheio de mim. E você que não é, deixa ele falar contigo, que você precisa começar a andar no caminho dele. Doce presença santa, vem sobre nós e enche-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença santa, vem sobre nós e enche-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Ora comigo, irmão, essas duas orações. A primeira oração é para nós que somos crentes. Então todos nós que estamos aqui, fala com Deus agora. Fala que você não só quer, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa que o Espírito Santo te torne parecido com Jesus, para que os atos que você venha tomar na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, sejam parecidos com os de Jesus, assim como foi Estevão. Senhor, nós como igreja do Senhor, Pai, nos colocamos diante do Senhor nesse momento, te pedindo, Pai, encha-nos desse Espírito que cantamos agora, esse Espírito suave, doce. Torne-nos, Senhor, parecidos contigo. Ah, Senhor, tira de nós a incredulidade, que sejamos homens de boa reputação, que sejamos homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, e como Estevão, cheio de fé, homens e mulheres cheios de graça, cheios de poder, ah, Pai, para realizar a Tua obra da melhor forma. Ah, Deus, queremos ter as atitudes que o Senhor tinha, que o mundo possa olhar para nós e ver o nosso rosto resplandecer, brilhar. Ah, Pai,
Ah, Senhor, que o seu nome seja glorificado através de nós. E agora eu queria perguntar para se tem alguém aqui que não entregou a sua vida a Jesus e quer fazer isso nessa noite, está afastado dos caminhos do Senhor. Temos um jovem ali, você está entregando sua vida a Jesus, meu amigo? Você pode vir aqui à frente para eu orar por você. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer fazer como ele? Só dá um pouquinho de luz para mim, porque quase que eu não vejo, rapaz. Só acho que ele estava na minha direção. Mais alguém quer fazer como ele? É seu filho? Que legal. Tudo bem? Seu nome é qual? Vinícius. Mais alguém quer fazer como Vinícius? Vinícius, você está voltando ou você está entregando a vida? Está entregando, nunca. Que legal. Faça como Vinícius. A Bíblia diz, vou repetir, se hoje, não é se amanhã, não é se depois. Eu costumo dizer que tem muita gente, isso é comum, né? Tem muita gente que fala assim, mas eu vou acertar alguma coisa. Tem que acertar isso, tem que acertar aquilo, tem que acertar aquilo outro. Tenho que melhorar assim, tenho que melhorar. Isso é mentira do diabo, te enganando. Porque ele sabe que você vai melhorar, sabe quando? Na verdade é o contrário, a gente precisa do Espírito Santo para conseguir melhorar. Então o que eu faço? Senhor, eu não sei como, eu não sei como será, eu não sei de que maneira, mas eu creio que o seu Espírito Santo, quando vir sobre mim, e o Espírito Santo vem sobre nós, no ato que a gente aceita Jesus, é instantâneo. Eu ainda vou orar pelo Vinícius, mas quando ele tomou a decisão, que ele falou, eu quero, o Espírito Santo já veio sobre ele. Essa oração nós vamos fazer, porque faz parte, a imposição de mãos, mas o Espírito Santo já está, porque quando ele decidiu entregar a vida dele a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar, porque só quem pode salvar o homem é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e faz essa transformação. É ele que faz com que a gente que era uma velha criatura se torne uma nova criatura. Com a gente que estava morto nos nossos delitos e pecados, possamos ter vida em Cristo. É a ação do Espírito Santo. E é com a ajuda dele. Então não fique achando que você vai melhorar, porque não vai. A gente só melhora depois que a gente entrega a vida a ele. Aí ele vai moldando, vai aparando, vai corrigindo, vai aperfeiçoando, vai nos santificando. Antes de orar pelo Vinícius, a última vez, mais alguém quer entregar sua vida a Jesus? Essa é a oportunidade que você tem. Mais ninguém? Então estenda suas mãos para cá, vamos orar. Vinícius, você pode responder comigo algumas palavras? Fala, eu, Vinícius, entrego a minha vida a Jesus, entendendo ser Ele o autor e consumador da minha fé. E a partir de hoje, eu nunca mais andarei sozinho. Em nome de Jesus, deixa eu orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelo Vinícius nesse momento, que tomou a melhor decisão da vida dele, que decidiu, Deus amado, entregar-se a Ti. E Espírito Santo, o Senhor nesse momento habita nele, que a partir de agora, Pai amado, ele possa ouvir a Tua voz conduzindo os passos dele, que a partir de agora o mundo entenda, Deus, que ele pertence a Ti, que o maligno não pode mais tocar nele, que ele faz parte, Deus amado, das ovelhas do seu pasto, que a partir desse momento ele anda em novidade de vida em Ti, em nome de Jesus, amém. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe, meu amigo. Aleluia. Irmão, você pode sentar.